Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu estou querendo esclarecer um conceito que eventualmente eu possa confundir, que é a ideia do primo, tá? Existe o número primo, existem números primos entre si. Então, número primo, quando eu falo sobre esse conceito, eu estou dando uma qualificação a um número, ou seja, um número específico que tem uma certa propriedade. No caso, é a de não ter divisores além dele próprio e 1. Então, o número primo é um número com uma propriedade. E os números primos entre si, quando eu falo sobre isso, eu estou estabelecendo uma relação entre dois números. Uma coisa diferente. Tá? Números primos entre si é uma relação entre dois números. E essa relação diz que esses dois números não têm nenhum fator em comum além do 1. Né? O 1 é fator comum de todos os números. Né? Todo mundo é múltiplo de 1. Mas os números primos entre si, então, são dois números, pelo menos, com uma relação entre si. Qual a relação? A de não ter fator comum. Então, por exemplo, o 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é primo. Porque o 4, ele tem, além de 1 e 4, tem o 2 como um fator. O 5 é primo, o 6 não é primo. E por aí vai. Agora, números primos entre si. Outra coisa. O 2 e o 5 são primos entre si, que eles não têm fator comum. Aliás, como número primo não tem fator além de 1 e ele próprio, dois números primos sempre são primos entre si. Né? Mas, por exemplo, um número primo com um número composto, nem sempre. Né? O 3 e o 6 não são primos entre si. Mas o 3 e o 4 são primos entre si. Né? 3 e 4 não tem fator comum, mas 3 e 6 tem, que é o próprio 3. Né? Dois números compostos podem ou não ser primos entre si. Então, por exemplo, o 4 e o 6 não são primos entre si, eles têm o 2 como fator comum. Aliás, dois números pares nunca são primos entre si, porque dois números pares sempre são múltiplos de 2. Então, eles sempre têm o 2 como fator comum. Né? Agora, o 4 e o 6 não são primos entre si, como eu disse, né? Vamos pensar um outro exemplo. O 12 e o 15. O 12 e o 15 não são primos entre si, porque eles têm o 3 como fator comum. Né? Mas o 2 e, por exemplo, o 12, quero dizer, o 12 e o 49. 12 e 49 são primos entre si. O 49 só tem o 7 como fator. E o 7 não é fator do 12. Né? Então 12 e 49 são primos entre si. Tá? Bom, se restar alguma dúvida, eu aconselho pegar os materiais disponibilizados, né? E verificar exatamente os vários exemplos que podemos formar de números primos e de primos entre si, né? E lembrando mais uma vez, número primo é uma definição que qualifica um número, um determinado número. E primos entre si é uma propriedade que relaciona dois números, tá? Existem proposições que misturam uma coisa com a outra, mas não necessariamente um implica no outro, não necessariamente, né? Apenas em circunstâncias específicas, como a que eu exemplifiquei aqui. Tá legal, gente? Então é isso aí.